Fala, família! Caralho, aluno de redação, porra! Vocês devem se perguntar, por que hoje o pai tá assim? Meu parceiro, minha parceira. O frio é o auge do estilo, caralho! Essa touca, porra! Porra, na moral, aulão de redação, hoje eu tô full motivado. Eu não posso dar esses porradão na mesa não, porque meus peixes ficam assustados, mas às vezes eu emociono. Vamos lá, clã. Então, aulão de redação hoje eu vou falar, eu vou pegar alguns temas, não vou ser aquele babaca que fica chutando tema, tá ligado? Mas eu vou pegar alguns temas que, podem cair esse ano e, só vou introduzir, alguns argumentos, mas eu vou falar mais em questão de estruturas, crocodilagens que você pode fazer na redação, tá ligado? Que você respira, que você pode falar bem. Porra, mano, cara, a única coisa que tá me incomodando um pouco é esse óculos. Então, acho que eu vou... Então, clã, acho que assim tá melhor. Tá. Você pode visualizar meus esbeltos olhos. Tô gastando. Mas vamos lá, clã. Eu vou falar, por exemplo, da estruturação do texto, cada parágrafo. Por exemplo, no Enem você tem o desenvolvimento, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O desenvolvimento você pode separar em 3 ou 2 textos, 2 parágrafos, perdão. E, eu prefiro botar em 2, mas também pode fazer 3 parágrafos. Mas eu prefiro 2. Mas se você quiser, é seu jeito, tá ligado? Eu faço assim, comigo é assim, porra. Com você eu já não sei como é que é não, parceiro. Eu separei aqui uns 5 temas e eu vou falar, um pouquinho de cada. E, por exemplo, um tema que pode cair esse ano, por exemplo, seria como a importância da religião. Não, claro que já caiu outrora temas como intolerância religiosa. Mas, porra, eu não sei, né? Também tem essa parada do governo Bolsonaro. Cara, provavelmente vai cair uma coisa nada a ver, tá ligado? Agricultura. Pode cair, brother, pode cair. Porra, o Enem nesses últimos anos tem sido meio água de salsicha, tá ligado? Serve pra porra nenhuma. Mas, enfim, os temas, tá? Não tô falando do Enem em si, mas eu também não gosto muito da metodologia do Enem, não. Mas, enfim, vamos começar falando. Por exemplo, eu separei aqui importância da religião, a influência do esporte, o esporte como ferramenta pra diminuir... Que pariu, porra de caneta, pra diminuir as desigualdades sociais. Quê? Caralho, o sistema... também pode ser o sistema carcerário, que eu acho que eu vou começar falando dele. A questão da criminalidade na sociedade brasileira, que é um tema ligado até o sistema carcerário. E a questão também das pessoas, dos moradores de rua, tá ligado? Vamos lá. Sistema carcerário. Quando você pensa, você vê que, e criminalidade. Vou meio que fazer uma junção dos dois. Você vê que, as cadeias, elas não dão condições humanas para as pessoas, certo? Muitas vezes você vê superlotação de presos, os caralho a 4. E, cara, nisso, por exemplo, você poderia começar de revés gay puxando uma alusão ao filme Tropa de Elite. Claro que pode. Claro que pode. Você vê, às vezes genérico. Porra, clã, não acho muito genérico, não. Se você souber citar direitinho, se souber emblemas crocodilagens. E o que você pode reparar nesse tema? Que muitas vezes, as falhas, assim, do sistema carcerário é que muitas pessoas que vão presas, elas, quando saem da cadeia, elas cometem crimes de novo. Então, a cadeia, ela não tem muito papel de reintegrar o indivíduo como cidadão, saca? Por exemplo, você pode citar um sistema carcerário lá de Minas, que eu me esqueci o nome. É um lugar lá de Minas, se você quiser pesquisar depois. Falei por exemplo 3 vezes, eu sou um idiota. Os cidadãos, eles têm emprego. Eles têm, os presos, eles trabalham. E a cada 3 dias de trabalho é menos um dia de pena. E 1/3 do salário deles, se eu não me engano, vai pra família e outra parte vai pra poupança deles. Isso reintegra de certa forma, porque quando ele sai, ele continua empregado na sociedade e dá, de certa forma, maior sustentabilidade para a família. Você pode citar isso, você pode citar, por exemplo,
a Holanda, por exemplo, porque lá não tem preso. É totalmente o contrário do Brasil. Lá o sistema carcerário tá em declínio, porque não tem quem prender realmente, sabe? Você, sei lá, pode citar também o excesso às vezes de violência, sabe? Tipo, por exemplo, a violência, a forma, o preconceito como as pessoas são vistas, você não vê de maneira geral, sabe? É, tipo, não tô defendendo também passando a mão na cabeça de criminoso, não. Pô, ele tem que pagar a cadeia, mas muitas vezes tem um preconceito social muito grande contra os bandidos, sabe? Muitas pessoas, por exemplo, são a favor da pena de morte, sabe? Até para crimes pequenos, tipo roubo, furto. E você tem grande preconceito. E eu também queria citar uma parada que é muito maneira. A maioria é uma grande falha brasileira no sistema, acho que é no sistema executivo, porque demora muito. Por exemplo, 44% dos presos, se eu não me engano, é um dado do CNJ. Se você quiser pesquisar também, maneiro, até pode me refutar se eu estiver errado, segundo esses dados, mas é maneiro de você incluir. Porque eu gosto de fazer um vídeo com os meus com as pessoas que assistem, eu gosto que elas pesquisem também, saca? Porque isso vai me ajudar. Olha a toquinha dele. Isso vai me ajudar a, tipo, melhorar meu conteúdo, saca? Sim, eu pesquiso, mas, tipo, eu não sou também, não lembro de tudo. Eu gosto de fazer um vídeo espontâneo, saca? Mas também não vou chegar aqui e falar um monte de merda. E, tipo, é uma parada em relação a 44% dos presos estão esperando pra ser julgados, tá ligado? Estão esperando pra ser julgados. E, tipo, isso faz com que chega até 2 anos pra ser julgado. Isso faz com que acumule muitas pessoas, cara. Imagina um inocente ficar 2 anos na cadeia, tá ligado? E você sabe que muitas vezes as condições da cadeia não são legais, tá ligado? Você tem estupro, porra, você tem facções criminosas, porra, isso não é saudável, tá ligado? Pra uma pessoa que às vezes é presa por um outro certo tipo de crime, sabe? E por exemplo, cara, muitas vezes você vê que tem morte dentro da cadeia, muita violência, sabe? Você, é, um estupro não só como, como uma possessão sexual da pessoa, né? Mas como uma marca de simbologia pra mostrar quem é que manda, tá ligado? Na prisão ali no local. Tipo, eu não sei como citar isso com essas palavras, mas é uma maneira de violência, saca? Saca? Muitas vezes a pessoa fica traumatizada, cara. Teve um caso na Record de um cara que ele era inocente, ele foi mandado pra cadeia por estupro, ficou lá por 2 anos, eu acho, e ele foi estuprado várias vezes na cadeia, tá ligado? Ficou com AIDS e depois descobriram que ele era inocente, ele não tinha nada a ver, tá ligado? E você pode usar isso como citação de certa forma, de como a cadeia muitas vezes é um ambiente violento, sabe? E agora já falei disso, você pode concluir com o quê? Conclusão, como ficaria a sua conclusão para esse problema? Melhorar o sistema executivo, né? Ter uma melhora do sistema executivo. Eu acho que o executivo, não sou muito ligadão nessas paradas, mas eu vou pesquisar também porque eu acho interessante, mas eu tenho quase certeza que é o executivo, que executa as leis. Você pode falar o que? Mais o que? Você pode falar dos sistemas de reintegração, da expansão de sistemas de reintegração do indivíduo na sociedade. Você pode citar os ministérios. E um detalhe, cara, se você não tem alusão, é um macetezinho meu, dá pra você encaixar a educação em tudo, praticamente. Aí tu chega, ó essa crocodilagem. Você chega, pá, joga educação no finalzinho, última frase de educação. Cabe ao Ministério da Educação falar, sei lá, integrar planos de ética nas escolas, falando do roubo, falando do sistema carcerário como um todo. Aí você cita Nelson Mandela. Caralho, porra, foi mal, peixinho. Você cita Nelson Mandela, brother. A educação é a maior arma para mudar o mundo. Já ganhou ponto, o texto já ficou mais delicinha, tá ligado? Já ficou mais informativo. Claro que o corretor ele vai ver esses tipos de frase várias vezes, mas é uma forma que o Enem exige, eu acho que na competência 3, que você tenha a parada
de conhecimento, sabe? De conhecimentos gerais. De existe que tu tem. Aí tu já ganha uns pontinhos a mais e já deixa essa conclusão mais recheada, sabe? Aí, detalhe, na conclusão você tem que começar com um conectivo conclusivo. Por exemplo, eu gosto de começar com... É notório, portanto, que para diminuir a criminalidade na sociedade brasileira, tá ligado? Tem que começar mais ou menos assim a conclusão. E no segundo parágrafo do desenvolvimento, no segundo desenvolvimento, tem o 1 e o 2, você tem que ter a coesão, que é a ligação do primeiro com o segundo, sabe? Por exemplo, eu falei no primeiro parágrafo sobre a falta de projetos de reintegração na cadeia, no sistema carcerário. Você pode falar, vou falar de uma maneira vulgar, sabe? Não é pra você escrever assim, não. Não é só a falta de reintegração do sistema carcerário que faz com que tenha excesso da criminalidade na sociedade brasileira. Que faça com que tenha a lotação do sistema carcerário. Eu já me embolei aqui, mas foda-se. Também a falha no sistema executivo também é uma grande adversidade, tá ligado? Eu misturei, meio que os dois temas, mas claro que não vai cair acima. Por exemplo, para criminalidade você pode falar tanto criminalidade quanto sistema carcerário, você pode incluir que a falta de programas de reintegração das cadeias, certo? Para reintegrar o indivíduo na sociedade. Mas você não pode citar em um tema que for em criminalidade em específico. Eu acho que não seria muito bom, pelo menos a minha opinião. E minha opinião é minha opinião, porra. Eu não acho que seria muito bom você falar do executivo, porque é meio que mais ligado à cadeia, não à criminalidade em si, você fugiria um pouco do tema. Ou no mínimo o tangenciaria. Enfim, eu acho que eu já falei sobre a criminalidade em si. Agora vamos falar sobre o esporte como ferramenta de ascensão social. Foda-se. Então, o que a gente pode citar? A gente pode pegar, exemplo de vários jogadores, cara. Para citar, por exemplo, acho que do Ramírez, sabe, que tinha uma família com condições muito ruins de vida. E ele, pelo futebol ele conseguiu maior sustentabilidade. Mas ao mesmo tempo isso é uma adversidade, porque, no Brasil, que é o país do futebol, você não usa muitos outros esportes como ferramenta de inclusão. E você integrar mais tipos de esporte na sociedade, você promover mais competições, até pelo Ministério da Cultura, mais projetos que reintegram os jovens. Isso até diminui a criminalidade, de certa forma. Porque, muitos jovens veem o futebol com uma expectativa maior de vida, sabe? Maior rentabilidade. E se você influenciar não só o futebol como outros esportes, é uma parada legal, tá ligado? Ó, o joinha do pai. Legal. Pra sociedade, de certa forma. Porque você diminui um pouco a desigualdade, sabe? E tira o jovem, muitas vezes, de um ambiente violento, sabe? Galera, eu queria falar também que muitas vezes, muito do que eu tô falando aqui é mais pro Enem, tá? Isso não necessariamente vai ser a minha opinião, porra, tá ligado? Só parada de não citar, mas aí eu não tenho nem nada a ver com essa porra que eu falei antes, de não citar o executivo na parada da criminalidade em si. Mas enfim, o que mais você pode falar do esporte? Você pode falar projetos, né, que eu falei antes, citar exemplos de jogadores. Deixa eu pensar aqui. Esporte como ferramenta de integração na sociedade. O que você pode citar, pai? Você pode... Eu falei também a terceira parada, que você usar o Brasil que só tem futebol praticamente. Você incentivar os outros esportes. Por exemplo, um exemplo até mesmo o futebol feminino, cara. Um futebol feminino que só ganha mídia de 4 em 4 anos, sabe? Você não tem, por exemplo, você sabe a escalação feminina do seu time? Não sabe. Sabe? Se você sabe, porra, parabéns, tu é foda, tu é pica. Mas o futebol feminino não tem tanta mídia. Você pode puxar mais o lado feminino, a questão do feminino como um todo, sabe? Integrar mais as mulheres nos esportes, dar mais mídia, sabe?
E, porra, isso seria maneiro. Por exemplo, muitas pessoas não investem no futebol porque, por exemplo, empresário, porque não é uma parada lucrativa, saca? Tipo, no esporte feminino. Porra, eles não vão lucrar porque não tem mídia, sabe? As pessoas não têm interesse. Na minha opinião, isso é devido a toda uma sociedade patriarcal e machista, né? As mulheres não terem mídia nos esportes. E, cara, eu acho que é basicamente isso. Tipo, você pode dar exemplos, pode falar da exclusão de outros esportes, exclusão de gênero muitas vezes, sabe? Mas é isso, parceiro. Você pode, uma crocodilagem do Enem, você não pode pegar nada do texto de apoio, mas dado tu pode pegar, tá ligado, né? Só dá uma mudada, tá ligado? Por exemplo, digamos assim, 30% das pessoas que já 30% dos criminosos cometem crimes de novo após sair da cadeia. Você pode citar mais de 20%. Muda o dado, tá ligado? Muda o dado. Não põe o mesmo dado exatamente, mas é um dado. Você não pode pegar um texto de apoio, mas o dado você pode pegar. E agora, porra, eu já falei da criminalidade, vamos falar de quê, pô? Deixa eu ver. Essa canetinha na boca foi sensual, ó. Mas enfim, foda-se. Tá, a questão dos moradores de rua. Falta a questão dos moradores de rua e a importância da religião. Cara, moradores de rua. Eu não pensei em um tema específico. Mas, cara, você pode citar, tipo... as leis que, por exemplo, como a lei de terras, e que foram, tipo, onde há grande concentração de terras na mão de poucos, tá ligado? Onde em uns você não tem onde morar, literalmente, saca? Por exemplo, a lei de terras foi criada acho que é no século XIX, e durante aquele período lá do coronelismo. E pesquisa mais essa porra. Mas isso, resumidamente, isso gerou muita concentração de terras, tá? Porque as pessoas não tiveram como... Por exemplo, você morava no espaço... Eu já até falei, já fiz vídeo dessa porra. Tá no meu canal. Só dar uma procurada, Segundo Reinado, essas porra. E, tipo, você não tinha como... O Estado leiloava a sua terra, basicamente. Aí um cara pegava, pá, tu mora mais aqui. Rala, filha da puta. E era basicamente isso. Então você pode citar o Bota Abaixo, que foi um processo no início do século XX, que deixou milhares de pessoas desabrigadas no governo do, acho que Eduardo Passos, do Rio de Janeiro. Porra, meu irmão. Tá ligado? Você pode falar da favelização como um todo. Por exemplo, de alguns bairros onde está aumentando... tipo, as condições de... Não é condição de vida, mas está aumentando o custo para uma pessoa morar em um certo local, que faz muitas vezes a pessoa morar em áreas periféricas, tá ligado? E o desemprego como um todo, que além de fazer com que as pessoas morem na rua, é um grande fator que incita a xenofobia, claro. Por exemplo, lá no estado, acho que do Amapá, muita gente está com preconceito contra os venezuelanos. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, um pouco antes, uma das causas que que impulsionou o povo ao antissemitismo, não sei, nunca sei ao certo, sempre confundo essa porra, mas enfim, que é preconceito aos judeus e a xenofobia, foi por causa do desemprego, foi por causa do desemprego ariano, né, o desemprego alemão. Isso fez o Hitler ganhar força. Se quiser uma alusão em xenofobia, ó, já peguei mais um tema. Ó, como pá... Porra! Ó, já peguei mais um tema. Porra! Agora, a importância da religião para a formação. Eu peguei um tema desse. Quem me conhece sabe que eu não sou um cara muito fã de religião, mas caso caia, é bom falar, né? É bom puxar um saco, tipo, foi um tema mais positivista esse ano. Não seja tão crítico, sabe? Por exemplo, a importância da religião para a formação da sociedade, sei lá. Você põe que a religião, por exemplo, teve um papel importante para a formação da ética, tá ligado? Da ética das pessoas. Por exemplo, muitas pessoas leem os feitos de Jesus Cristo, por exemplo, e falam, porra, cara, esse cara é foda.
Na moral, porra, ele ensina a ser bondoso, a amar o próximo, os caralho, tá ligado? Então isso foi bom para as pessoas terem mais ética, serem mais bondosas, mais generosas. Isso foi importante. E outra é a simbologia da igreja, cara. Você vê que a igreja muitas vezes tira pessoas do tráfico, por exemplo, sabe? Serve também como símbolo de esperança para um dia de amanhã, sabe? Por exemplo, muitas pessoas não têm muitas condições de vida, sabe? Isso muitas vezes as deixam tristes. Em grande parte das vezes, porra, você mora nas comunidades e você vê, você, tipo, ficaria mais triste. Deus é como uma simbologia de esperança, que ela dá melhores condições de vida, sabe? Dá condições mais, não de vida, perdão, de vida não. Dá mais uma condição emocional para as pessoas que estão inclusas no meio, tipo, de muita pobreza e miséria, sabe? Elas elas, tipo, se sentem bastante mais esperançosas por um amanhã melhor, digamos assim, sabe? A igreja tem essa questão da esperança. E, porra, você poderia falar também de inovações, né? Tipo, na religião, tipo, por exemplo, a religião como muitas vezes, por exemplo, um pequeno empreendimento, sei lá, tô dando uma hipótese. Tipo, ela faz a pessoa ter uma condição de vida melhor, porque, brother, tu pode abrir uma, sei lá, uma igreja aí, igreja do Pai José, foda-se. Posso abrir na minha garagem, bro. Só chamar o povo do meu bairro e reunir. Porra, tá ligado? Isso vai ser legal, vai ser uma parada boa, porque é um entretenimento de certa forma, ou tô falando merda, e é uma simbologia para as pessoas, saca? É uma parada legal de se fazer. Dá às pessoas uma esperança a mais. E é isso, clã. Espero que tenham gostado do vídeo. As pessoas são mais estilosas no frio. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Bom dia, boa tarde, boa noite.